Jesus vem nos trazer a paz. Olá, paz e bem. Hoje, domingo da Divina Misericórdia, quero compartilhar com você uma reflexão acerca do Evangelho deste domingo, o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 19 a 23. A cena do Evangelho deste dia acontece em Jerusalém, num lugar não especificado. A tradição o identificou, embora não tenha fundamento, com o cenáculo, a sala de cima na qual os discípulos se reuniram antes de Pentecostes e onde fora instituída a Eucaristia. João só nos relatou que os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar para sublinhar o caráter eclesial da aparição. A primeira unidade do Evangelho de hoje narra sobre a aparição do ressuscitado aos discípulos sem a presença de Tomé. O relato diz que as portas estão fechadas por medo dos judeus. Todos os homens têm medo. Todos. Aquele que não tem medo não é normal. Isso nada tem a ver com a coragem, escreveu Sartre. Sem o medo, nenhuma espécie teria sobrevivido. Realmente, a segurança fica cada vez mais distante de nós hoje em dia. Os homens perdem cada vez mais o direito de ir e de vir, praticamente como se não fôssemos dono das coisas que conquistamos pelo nosso trabalho duro de cada dia. Perdemos o direito de usar as coisas que são nossas, fruto de nossa conquista e suor. Todos têm medo de andar na rua com coisas valiosas na mão. O muro de um prédio ou da casa fica cada vez mais alto com o intuito de impedir um pouco a invasão dos estranhos. As câmeras podem ser vistas em qualquer canto vigiando os que entram e saem num prédio, mas todas são feitas por um ser humano, o que sugere a sua precariedade. Todos começam, por isso, a ter saudade dos tempos antigos em que podiam ficar na rua numa noite de lua cheia, sem medo nem preocupação, ficar conversando na calçada, batendo papo com os amigos, com a família, ou as crianças ficarem brincando na rua até mais tarde. Quantas vezes eu chegava bem tarde em casa, brincando na rua com os amigos. É uma saudade do paraíso perdido pela própria culpa do ser humano. O pecado expulsa de nossa convivência a beleza do paraíso da fraternidade. Consequentemente, o ser humano se torna cada vez mais estranho para si e para os outros. Ele vive suspeitando de qualquer outro desconhecido por causa da insegurança. O outro não é mais considerado como irmão, mas como uma ameaça. A necessidade de segurança é, portanto, fundamental. Está na base da afetividade e da moral humana. A insegurança é símbolo de morte e a segurança é símbolo de vida. Mas se ultrapassa uma dose suportável, ele se torna patológico e cria bloqueios. Pode-se morrer de medo ou ao menos ficar paralisado por ele. Nas cidades grandes tem-se a impressão de que o medo já ultrapassou uma dose suportável. O medo é um inimigo mais perigoso do que todos os outros. O medo constitui uma das maiores ameaças à vida, impede que a vida seja desfrutada e vivida em sua tranquilidade. O medo impede a criatividade e põe em perigo a esperança. O medo faz acontecer o êxodo. Quantas pessoas saindo da cidade grande, daqui de São Paulo, por exemplo,
indo para o interior, para cidades menores, que também muitas delas já não são tão tranquilas assim, já apresentam a violência, causando medo. Será que temos ainda alguma esperança de encontrar algum meio para arrancar todo esse medo que ultrapassou uma dose suportável? A Bíblia conhece somente um meio pelo qual o coração humano se pode defender do medo, que é a fé. A fé em Deus, isso mesmo. Só Deus é a rocha. As outras seguranças desiludem. Somos desafiados por isso a viver e a mostrar este Deus, Pai de todos, para que a fraternidade universal volte a ser marca de uma convivência humana. Mas enquanto Deus continuar a ser marginalizado, ficar na margem de nosso coração, o medo e a insegurança permanecerão na convivência humana. O motivo do medo não é novo no quarto evangelho, o Evangelho de São João. Os discípulos experimentaram amplamente o medo dos judeus. Seu mestre foi executado e eles corriam o risco de receber o mesmo castigo. O medo é uma emoção choque, frequentemente precedida de surpresa, provocada pela tomada de consciência de um perigo presente e urgente que ameaça. Normalmente o medo provoca efeitos como aceleração dos movimentos do coração ou a diminuição, uma respiração demasiadamente rápida ou lenta, um comportamento de imobilização ou uma exteriorização violenta. Nessa situação, para os discípulos, ter medo era ser realista. Certamente, nessa situação, Jesus apareceu no meio deles e disse para eles: a paz esteja convosco. A paz, shalom, é a palavra que os judeus usam até hoje como uma saudação comum. A ideia bíblica de paz, shalom, é rica, significa mais do que a cessação de violência e conflito. É o estado para o qual o mundo foi criado por Deus. É a melhor descrição de como será o reino de Deus. Um lugar de segurança, justiça e verdade. Lugar de confiança, inclusão e amor. Lugar de alegria, felicidade e bem-estar. Talvez possamos traduzir a palavra shalom para o português como a expressão tudo de bom para você. Muitas vezes nós falamos para as pessoas isso. Tudo de bom para você. Talvez seja uma expressão bastante significativa de dizer a paz. O a paz esteja convosco de Jesus, aqui neste contexto, não é um desejo, e sim uma declaração. Ele vai além de um cumprimento por causa daquilo que Jesus proclamou na última ceia. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vos dou a paz como o mundo dá. A própria presença de Jesus ressuscitado oferece aos discípulos essa paz maravilhosa, pois essa é agora a experiência de Jesus. Seu sofrimento ficou atrás e ele agora habita na paz de Deus. Jesus, ressuscitado, vem libertar os seus. Ele é fiel, pois cumpriu aquilo que ele tinha prometido. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Aquele que se sente desamparado, aquele que está desorientado, aquele que se sente perdido deve escutar e refletir a verdade dessa promessa da presença de Jesus ressuscitado. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. A paz voltará para a convivência. Se houve um lugar central para Jesus na convivência, a paz voltará para a convivência. Se houve um lugar central para Jesus na convivência. Sejam órfãos no sentido literal da palavra, sejam aqueles órfãos de sentido, de carinho, de reconhecimento, de amor, etc., todos encontrarão o amparo em Jesus Cristo. Isso mesmo.
Procuremos este amparo para que não sejamos órfãos de tudo. Não é por acaso que o evangelista João usa esta expressão, pôr-se no meio, no centro deles. Isto quer dizer que Jesus deve ser o centro de nossa vida, deve ser o centro da vida da comunidade, pois Ele é a fonte da vida, Ele é o tronco dos galhos, Ele é o ponto de referência, o fator da unidade. Para que uma comunidade se torne cristã, ela deve estar centrada em Jesus Cristo e somente nele. Somente quando Jesus se torna centro de uma comunidade, se evita todo tipo de disputa desnecessária, a não ser somente uma disputa para servir. Sem este centro, ficaremos órfãos, desamparados e perderemos a segurança. Além do mais, a presença do outro se torna sempre uma ameaça e não mais uma presença de um irmão, de uma irmã, quando Jesus Cristo não se torna único centro para todos. Os discípulos são considerados e convidados a superar o medo e a abrir-se à fé. Só assim tornam-se disponíveis para o dom da paz e da alegria, os dois dons que Jesus lhes tinha prometido no seu discurso de despedida. A paz e a alegria são o dom do Cristo ressuscitado, mas também condição para reconhecê-lo. Ao contar a reação dos discípulos, João escreveu: então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. O uso deste título padrão, o Senhor, pós-ressurreição, é o mais próximo que João podia empregar para nos dizer que os discípulos acreditavam. Certamente crer no Senhor é o objetivo principal do Evangelho de São João. Que a alegria, a paz do Senhor esteja presente em seu coração neste momento. Que você tenha um santo e abençoado domingo, domingo da misericórdia. Paz e alegria a você. Forte abraço. Fique com Deus.